eu vou pegar IA para criar um negócio para resolver. Não. Quando você começa assim, já está errado, porque você carrega um viés de você pegar aquela solução e tentar aplicar um problema. E isso, a chance de não dar certo é gigantesca. Fora do Brasil, uma das ferramentas que o pessoal mais usa para validar problema é o Reddit. Não sei se você conhece. É muito bom, cara. É muito bom. É uma rede social aberta que hoje você tem API, plugin e tal. Você tem plataformas que plugam no Reddit para você fazer ali, rastrear os grupos de conversa, para você achar a palavra ali. Por exemplo, você achar um grupo de conversa falando, eu tenho muita dificuldade em alugar um imóvel em cidade pequena. Eu tenho... Aí você começa a falar, caramba, peraí, isso aparece aqui 1000 vezes e o crescimento dessa reclamação vem crescendo 15% por mês. É isso, é métrica. Aí você começa a pegar esse dado e falar, peraí, existe um problema aqui. Porque igual o Davi Vélez falou, cara, quando eu fui fazer o Nubank, se eu tivesse no meu time fundador, né, ali que começou comigo, o pessoal de banco, não tinha ninguém de banco no início do Nubank. Depois, quando foi ficando maior, ele passou a ter já tinha uma cultura, né? E tal, até porque banco no Brasil tem uma série de particularidades, ele precisava de alguém de dentro. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a um novo episódio do nosso podcast. Hoje eu estou aqui com o nosso convidado Ramon e a gente hoje vai falar sobre um tema muito em alta e um tema também porque eu curto pra caramba, que é... O tema que a gente escolheu é o futuro dos negócios em formato SaaS. Então, para quem já não conhece o SaaS, fica aí no episódio, vocês vão conhecer, vão ouvir mais sobre o nosso convidado também. E Ramon, cara, seja muito bem-vindo. E se apresenta aí pra galera conhecer a sua história, como é que foi sua carreira. Legal. Bom, primeiro, obrigado pela oportunidade, Gregório, de estar aqui, falar um pouco da trajetória empreendedora. Acho que, assim, todo empreendedor deveria compartilhar, porque acho que dá para aprender com cada experiência, cada erro, cada acerto. Talvez isso pode encurtar o caminho para outros empreendedores. Nossa, né? Demais. Então, curto muito falar. Então acho que vai ser super construtivo aqui compartilhar um pouco. Meu nome é Denis Ramon, sou carioca, engenheiro mecânico formado pela Federal Fluminense. Então, assim, eu sempre curti engenharia, resolver problema, pensamento lógico e tal. Fiz minha graduação, durante a graduação decidi ali que eu queria trabalhar com carro, né? Aquele sonho de criança que desmontava carro e queria desenvolver carro. Brasil é um lugar que, tipo assim, a indústria automotiva é muito forte, porém muita coisa vem desenvolvida já de fora, né? A gente não tem uma marca brasileira, então costuma vir da Ford, da Peugeot, vem pronto e o brasileiro aplica aqui numa fábrica e tal, mas não desenvolve muito. Acho que isso já vem mudando bastante, mas na minha época ali era ainda mais restrito, estou falando de talvez 15 anos atrás. E aí falei, bom, quero trabalhar com isso, descobri ali que tinha... uma competiçãozinha que chamava Fórmula SAE, Baja SAE lá no início, que era os estudantes se reunirem e fazerem um protótipo ali de automóvel. Que da hora! Então você aplicava o teu conhecimento na prática, a engenharia, você fazia um veículo, andava nele e competia, né? Usando o conceito de competição, engenharia, tudo isso. Entrei nisso, curti muito e falei, bom, quero trabalhar então, na verdade, com automobilismo, com veículos de competição. E aí foi que eu vim para São Paulo, porque aqui o mercado era muito mais forte. No Rio tinham acabado de demolir lá o autódromo e o automobilismo lá estava mais fraco. Falei, bom, vou para São Paulo. Aqui tinha uma fábrica que fabricava os veículos da Stock Car. Enfim, entrei como estagiário ali e fui crescendo. Virei responsável de uma área, gestor de outra e tal, até que eu consegui uma posição bem legal, relevante ali. E comecei a ter uma noção geral de negócio. Então, para mim, acho que foi um momento que a empresa ganhou bastante e eu ganhei bastante porque eu ganhei experiência. Isso é muito importante. Acho que isso ali foi o background. Vale muito, né, cara? Vale muito, sabe? Você lidar com... você ter ali 80 pessoas para gerir, 50 pessoas para gerir e, sabe, tem que agradar o outro não gosta. E como é que você também desenvolve o perfil profissional para essa pessoa te ajudar ao máximo na empresa? Como é que você também olha e fala assim, cara... não tá legal, não dá certo,
segue seu rumo, que talvez você Sim. consiga uma coisa melhor indo porque não está dando certo aqui. Então, assim, todas essas experiências de lidar com pessoas, sabe? Demitir pessoas, admitir pessoas, enfim, tratar tudo isso foi muito bacana. E aí evoluí bastante nessa empresa, até que chegou um momento que era uma empresa de automobilismo e 2020 veio a pandemia. Putz. Então aí pandemia... Parou todos os eventos, né, cara? Parou evento. Tudo, né? E automobilismo, querendo ou não, é evento. Então, no final, era uma fábrica que não rodava porque não tinha demanda por conta do evento. E aí teve uma preocupação muito grande, putz, o que vai acontecer no futuro? Hoje todo mundo esquece, mas na época de pandemia era uma incerteza imensa. Você levantar de manhã a notícia era tipo assim, nossa, não... vai ficar um ano assim, vai ficar 2 anos assim, ninguém mais vai sair de casa, esse é o novo normal. Sim. Então era aquela doideira. E ali a diretoria da fábrica, então, decidiu diversificar, né? Falar, bom, peraí, o que a gente tem know-how, o que a gente tem pessoas que conseguiriam contribuir para dar uma virada no negócio. Uhum. E aí foi que se criou uma divisão de veículos elétricos dentro dessa indústria automobilística, time novo e tal. Começou ali, então, um foco em eletrificação de veículos comerciais, né? Last Mile. Então, começou ali pegar, por exemplo... veículos de PepsiCo, de Coca-Cola, de várias empresas assim que entregavam dentro de cidade e teve uma demanda para eletrificar isso. E a gente passou a ter cada vez mais contato, né? Passei a ter mais contato com esse mercado, que no final era um mercado de sustentabilidade. Sim. Que as empresas, grandes empresas com matrizes mundiais, procuravam, né, essa solução de eletrificar veículo para poder reduzir emissões de gases de efeito estufa. Só que muitas vezes a gente entendia ali que eles queriam isso por uma obrigação da matriz, mas eles não sabiam muito bem como aplicar, porque o preço do veículo é mais caro, qual outro benefício tem? Tipo, é um veículo que leva encomenda do ponto A ao ponto B, estou pagando mais caro nele, mas ele é elétrico, o que eu ganho com isso? A gente passou a entender ali como calcular o TCO, né, o Total Cost for Ownership, que o custo para o dono ali, com tudo agregado, manutenção, etc. e tal, e mais outros benefícios que davam, que era, por exemplo, redução de emissões, mas como comunicar isso. E a gente entendeu que as empresas não tinham uma estratégia para conseguir contabilizar emissões de gases de efeito estufa e trazer isso para a parte mesmo do business, né? Talvez isso até tinha globalmente, mas era difícil de no mercado local, treinar as empresas e ter esses dados e calcular isso. A gente falou, bom, peraí, tem uma oportunidade muito maior. Então, a eletrificação é um dos caminhos para reduzir as emissões, mas antes disso, assim, como é que você gerencia se você não mede? Né? Aquela velha frase que você precisa antes medir para conseguir gerenciar. E aí veio a ideia de criar a Zenit como uma startup, uma Climate Tech, que, na verdade, é uma plataforma SaaS, B2B, né? Ou seja, voltado para empresas, que faz automatiza a coleta de dados e faz a gestão de emissões de gases de efeito estufa para poder medir, reportar e reduzir as emissões das empresas. Caramba! Chegamos nisso. Que da hora, cara, que da hora. Então, bom, eu acho que essa parte dos carros elétricos foi muito hype ali na 2020, né? Um pouquinho até antes ali. Algumas empresas na Europa colocou algumas, né? Tipo, até 2030 todos os carros têm que ser elétricos, umas coisas assim. Então, foi realmente um boom, né, de carro elétrico. E agora a gente já tá vendo que o negócio tá indo para um novo patamar, né? Mas para a gente começar, vamos falar um pouquinho do modelo SaaS, que é o software a serviço, né? Vamos colocar assim, na tradução, né? Então, o seu negócio funciona mais ou menos dessa forma. Ele não é um negócio físico, não é um produto físico, né? Mas ele é um software. Fala um pouquinho, explica um pouquinho para o pessoal. Essa ideia da plataforma SaaS e do software como serviço, né? O SaaS, ao pé da letra, é Software as a Service, que é um software como serviço. Ah, tá. SaaS, então, né? É verdade. Então, no final, antigamente, né, o modelo que todo mundo está acostumado, por exemplo, como é que era Microsoft? Você comprava lá um computador, você tinha que ir em algum lugar, lojas americanas, você ia em alguma loja lá, e comprava um CD-ROM do Microsoft. Instalava no seu computador e usava. No final, beleza, você adquiriu um software para você usar. O que muda no Software as a Service? Você não tem o CD-ROM, você não instala um software, você paga uma assinatura e você tem esse software como serviço na tua máquina.
E aí o que muda com isso? Tem N benefícios, porque você não depende, por exemplo, a distribuição do teu produto fica muito mais fácil. Eu não dependo de um ponto de venda, de eu pegar, por exemplo... Eu tenho um software de gestão de gás de efeito estufa. Cara, eu não preciso pegar isso, colocar num CD, colocar em algum lugar, alguém precisa ir lá ver, comprar esse negócio, levar para casa e instalar. Não, ele entra numa URL, no navegador de internet, e ele acessa o software. E aí como é que ele faz? Ele paga uma assinatura para usar esse software. E isso é o software como serviço. Então, assim, no final... acho que gera uma comunidade muito boa, porque o usuário ele quer o negócio instantaneamente, ele tem, é só entrar lá, passa o cartão de crédito e usa. E para a empresa tem outros benefícios também. Você imagina, né, se fosse o modelo Microsoft lá de CD-ROM antigamente. Aí eu startup, né, estou no início, o foco muito é ter um produto que resolva cada vez mais o problema do usuário. Então, cada cliente que eu tenho que me dá um feedback, eu pego isso e carrego melhor o produto. Faço isso muito rápido. Então, se hoje eu atendo um cliente e ele me dá um feedback, eu falo, caramba, isso que ele falou resolve o problema de outros clientes. Então, deixa eu abrir uma sprint para os meus desenvolvedores e eles agora vão criar essa nova funcionalidade, vão melhorar o software. Imagina se depois que eu fizesse isso, eu tivesse que comprar um monte de CD, colocar, levar, distribuir. Cara, ferrou. Agora, para mim, não. Eu crio essa funcionalidade e eu atualizo, né, o meu cloud e todos os meus clientes já têm acesso. Olha que maravilha. Sim. Entendeu? Então, isso é muito bom. Tão bom que eu acho que a maioria das empresas de software foram para esse modelo, inclusive a Microsoft. Você vê, hoje você baixa lá o Microsoft Office 365 e você já tem o Excel, o pacote Office, tudo ali da Microsoft, pagando o quê? R$30 por mês, R$40 por mês. Uma mensalidadezinha, né? Uma assinatura. Então, isso que a Microsoft faz hoje, que ela mudou, é o Software as a Service. Então, a gente pode falar que até a Microsoft também já tem o SaaS dela. Exatamente. A Microsoft está virando um grande SaaS. Caramba, que da hora. E a gente vê que tem muita empresa também que é assim, né? Tipo, se a gente for colocar até streaming, enfim, né? A maioria das empresas, hoje você paga uma assinatura e você usa o software ali. Exatamente, é isso aí. Então, eu acho que a gente pode olhar sob a ótica do produto, né, de software, ok? Mas no final é um serviço que você entrega por assinatura. Então, que realmente é o Spotify, é o streaming, o Netflix e há diversas outras plataformas que hoje você tem como acessar simplesmente entrando no navegador, fazendo login, senha, passando cartão de crédito e você tem aquele serviço. Pô, muito legal, cara. E eu acho que realmente é muito mais fácil de escalar também, né? É muito mais fácil de você tomar escala no mercado, né? De você ir até o mercado também para você apresentar. Eu tive uma experiência com SaaS. Falei, não, vamos ver aqui. Eu tô estudando muito automação e no-code e tal. Vamos ver se a gente consegue colocar um. Eu acho que a primeira coisa mais difícil é você entender uma dor. Porque às vezes você acha que aquilo ali as pessoas precisam, né? Às vezes, acho que uma geração de imagem com tal coisa vai ser legal, vou montar. E às vezes, você passa um processo, hoje está mais rápido, né? Mas às vezes você quer ficar deixando o produto melhor e melhor. E aí quando você vai para o mercado apresentar, o mercado fala, acho que não é isso que eu quero, não tem aderência. Você falou que você chegou num ponto que você viu esse gargalo no mercado de não ter essa metrificação e isso junto gera valor para a empresa, né? Então precisava ter essa ligação, mas como que o empresário hoje pode ter pode buscar essas dores no mercado? Assim, isso é importante. Eu acho que talvez para quem quer empreender, esse seja o ponto mais importante. Ter um problema claro para resolver. E esse é o ponto que muita gente erra, que é o que você falou. Às vezes você está lá, gosta muito de um assunto, se especializou naquilo, na automação. Eu vou fazer um negócio de automação para resolver um problema. Não. Eu vou pegar IA para criar um negócio para resolver. Não. Quando você começa assim, já está errado, porque você carrega um viés de você pegar aquela solução e tentar aplicar um problema. E isso, a chance de não dar certo é gigantesca. Então, o pensamento tem que ser ao contrário. Você precisa arrumar um problema, achar esse problema e existem técnicas, frameworks para você validar o problema. Então, acho que a primeira coisa, assim,
Eu participei de uma aceleradora, né, que investiu na minha empresa, que foi a Antler, e lá a gente fez um processo de residência. Eram 10 semanas, assim, pauleira, que você ficava ali com mais 60 empreendedores e eles aplicavam todas essas técnicas com a gente. Assim, cara, de 8 da manhã até as 6 da tarde, como se fosse emprego, e tinha que bater... E, tipo assim, quem não conseguisse estava fora. Quem chegasse até o final, talvez tivesse a chance de ser investido, mas também não era certeza. Mas, assim, foi muito construtivo. E o que eles mais batiam era isso. Quando você começava a falar, então, se você começar com solução, os caras já falam, parou, não tem solução, eu quero saber o problema. O problema está claro? Então, a primeira coisa é o seguinte, qual que é esse problema? E aí, vai depender do teu tipo de empresa. Então, se você quer uma empresa que vai ficar muito grande e tal, aí aquele problema você tem que fazer uma pesquisa de mercado e entender o tamanho do mercado. Então, por exemplo, pode ser um problema ok, que exista, mas pode ser que tenha 1000 usuários que tenham aquele problema. Será que você vai atingir o faturamento que você quer? Será que... Não vai bater no teto rápido, né? Demais e... Ou você pode chegar num problema que tem, sei lá, 200 milhões de usuários, que seria o Brasil inteiro. Até porque você nunca vai conseguir todos, porque existe concorrência, existe outras coisas e tal. Então você sempre pensa numa porcentagem desse mercado que você vai fazer um estudo para chegar. Mas falando em problema, cara, assim, não sei se tem bala de prata, Assim, o que eu vejo muito, o pessoal fala muito de Founder Market Fit, que é um termo que se fala que é o seguinte, a aderência do fundador da empresa àquele mercado. Então isso eu entendo que dá bem certo, porque tipo assim, existem outliers que também dão certo, acho que eu sou um pouco outlier, porque assim, eu estou indo para o mercado de sustentabilidade, eu não sou consultor de sustentabilidade, não sou engenheiro ambiental e tal, sou engenheiro mecânico e tal, mas talvez eu tenha vivido o mercado de sustentabilidade ali, tenha feito uma pesquisa boa. Outlier é tipo a pessoa que está fora do mercado e entra. Mercado específico. Legal. Um outlier famoso aí é o Davi Vélez, que é o fundador do Nubank. Ele não é de banco. Eu vi a história dele, muito show. Davi Vélez não é um banqueiro. E aí também tem a importância, às vezes, de fazer isso. Talvez é uma ingenuidade no início, mas que te dá destreza, te dá um pouco aquele negócio. Dá um olhar diferente. Porque igual o Davi Vélez falou, cara, quando eu fui fazer o Nubank, se eu tivesse no meu time fundador, né, ali começou comigo, o pessoal de banco, ele falou que não tinha ninguém de banco no início do Nubank. Depois, quando foi ficando maior, ele passou a ter já tinha uma cultura, né? E tal, até porque banco no Brasil tem uma série de particularidades, ele precisava de alguém de dentro. Sim. Mas até ele ficar bem grande, não tinha ninguém de banco. Porque a primeira coisa, quando ele falou que abriu o Nubank, o pessoal de banco virou e falou assim, você não vai ter agência? Banco no Brasil não funciona sem agência. E ninguém abraçou a ideia dele. Então, assim, você sendo outlier, talvez seja um pouco mais trabalhoso, mas você consiga fazer algumas coisas que alguém que estava do mercado não teria. Mas eu acho que o Founder Market Fit não tem só a ver com você ter a formação daquele negócio, mas talvez que teu background, que teu... como é que eu vou falar aqui? Não sei se é a palavra certa, mas o teu repertório de conhecimento, ele tem uma adesão que vai ajudar naquele mercado. Então, por exemplo, talvez, no meu caso, ir para a sustentabilidade, mas... que eu não sou uma consultoria que eu vou fazer relatório de sustentabilidade. Eu faço gestão de dados. Então, o que eu faço? Eu automatizo a coleta de dados, eu descubro outlier, eu descubro dado duplicado, eu resolvo processos de entrada de dados e tal. Então, você vê, no final, talvez o conhecimento lógico de engenharia, técnico e tal, tivesse fit com esse tipo de solução. Então, esse negócio do Founder Market Fit, que é o fundador ter um fit com aquele mercado que ele quer atuar, eu acho que talvez seja nisso. É você olhar e falar, bom, sei lá, eu tenho algum conhecimento que para aquele problema que eu vou resolver, eu posso aplicar numa solução bem bacana. E por que isso é importante? Porque, cara, no estágio inicial da empresa, quanto menos ruído, melhor. Então, o founder... e no máximo um co-founder, um sócio, ele tem que ter condição de validar aquela ideia, dele estudar o problema, dele ter o salto de fé do que trouxe aquilo na cabeça dele, de querer resolver aquele problema, e ele conseguir chegar nas conclusões, falando, não, é isso, e ele conseguir modelar aquele problema e chegar na solução dele.
Diferente de, por exemplo, uma pessoa que talvez não tenha nenhum feat e fala, não, beleza, eu quero fazer isso, eu vou contratar 2, 3 pessoas para fazer para mim. É muito mais trabalhoso, porque você tem que confiar muito no feedback daquele cara, que talvez o viés dele é um viés de desenvolvedor, não é de negócio. Cara, como é que você faz isso? Então, acho que você ter um fit para aquele mercado, para aquele problema, e aí, cara, eu falo, é canela, ir atrás do problema. Então, por exemplo, sei lá, gosto muito do mercado, imobiliário. Cara, eu quero viver nesse negócio, eu acho que eu tenho aptidão se eu arrumar alguma coisa, por exemplo, de dados, de gestão de informação, a minha formação ajuda e eu quero ir para o mercado imobiliário. Cara, aí como é que você acha o problema? Hoje, você vê, tem algumas formas. No YouTube você acha muita coisa bacana. Por exemplo, fora do Brasil, uma das ferramentas que o pessoal mais usa para validar problema é o Reddit. Não sei se você Nossa, conhece. é muito bom, cara. É muito bom. É uma rede social aberta que hoje você tem API, plugin e tal. Você tem plataformas que plugam no Reddit para você fazer ali, rastrear os grupos de conversa, para você achar a palavra ali. Por exemplo, você achar um grupo de conversa deles falando, pô, eu tenho muita dificuldade em alugar um imóvel em cidade pequena. Aí você começa a falar, caramba, peraí, isso aparece aqui 1000 vezes e o crescimento dessa reclamação vem crescendo 15% por mês. É isso, é métrica. Aí você começa a pegar esses dados e falar, pô, peraí, existe um problema aqui. E aí tem toda uma metodologia para você validar se esse problema é real e se alguém quer pagar por ele. Isso é outra coisa importante. Que é outro, que era a minha próxima pergunta já. Que isso é importante, porque tipo assim, ok, pode ter um problema, mas assim, desculpa. Por exemplo, tem livros que falam o quanto isso é só uma dor latente ou uma dorzinha de cabeça, entendeu? Porque hoje eu tenho problemas, tipo assim, para resolver, eu falo, cara, deixa pra lá, sabe? Probleminha doméstico da tua casa, de alguma coisa assim, sei lá, falta isso e eu tenho que ir no mercado e dar um trabalho, mas se faltar ou não vou morrer por causa disso, amanhã eu vou e tal. Putz, eu vou fazer uma assinatura que leva o requeijão na minha casa, específico. Cara, quanto vai custar isso? Se for mais caro que o requeijão, nem vale. Se for mais caro que o meu problema, não vale. Então, assim, eu acho que tem muito disso. Você precisa ter uma aptidão para o problema que você quer resolver. Passo 1. Segundo, olhar para o mercado e achar um problema. Então, tem N formas. Então, conversando com profissionais da área. Então, você pode ir em evento, pode chegar lá, tem um primo meu que é médico. Cara, qual que é o problema que você tem aí na tua carreira e tal, não sei o que. Então deixa eu falar com outro colega seu de profissão. Aí você vai entrevistando. E aí você vai chegando, pegando mais informação, legal. Sabe? E até que você chega num ponto e fala, bom, existe um problema. Agora deixa eu validar isso. Aí você começa a mapear aquilo e existem técnicas para você chegar e, por exemplo, entender quantas pessoas possuem aquele problema, se elas estão inclinadas a pagar, qual que é o ticket e talvez a maior validação, que às vezes o pessoal esquece muito, que no meio do caminho eles vão começando a ter mais dados e falam, não, é isso. Vou fazer um produto. E aí, outra coisa de lições aprendidas de empreendedor. Cara, não faça o produto gastando tempo. Não gaste 1 hora de desenvolvimento se antes você não tentou fazer aquilo na mão. A tecnologia, ela tem que ser um meio para apoiar aquilo e escalar. Mas, tipo assim, você tem que conseguir resolver o problema de um jeito mais simples. O tal do MVP. Você fazer o MVP, que é o mínimo produto viável. Então, seja a ideia que você tivesse. No final... você tem aptidão, você encontrou o problema, você validou ali mais ou menos e tal. Então agora eu já vou gastar R$1 milhão no software? Não, porque aí tem um monte de detalhe que pode ser que não interesse a dor exatamente, você gaste muito dinheiro com uma coisa que ninguém usa. Então acho que até a recomendação de livro que eu posso fazer que passa muito por isso é o livro Startup Enxuta. Pô, já li esse livro, muito bom, cara. Aquele da capinha azul, né? Acho que do Eric Ries, que foi o escritor. E ele conta muita história disso, que ele teve uma ideia, né? Ele não foi ver o problema, conseguiu uma grana lá, ficou 6 meses desenvolvendo um software, sei lá, talvez até mais tempo, super preocupado, tem um bug aqui que o cliente vai ver e tal. Aí pôs uma data de lançamento, chegou lá, tinha bug, ele
estendeu a data de lançamento igual um doido e tal quando ele lançou o software. Sabe qual foi o problema que ele teve? De feedback, de bug e tal? Nenhum. Porque nenhuma pessoa acessou o software do cara. Porque ele queria resolver uma dor que não existia. Então, acho que tá aí a maior lição. Então, assim, leiam esse livro para todo mundo. Quem quer começar a empreender, tipo assim, é a pedida. E aí tentem aplicar isso, né? De ter alguma coisa que você consiga resolver, problema, validação e tentar construir a solução antes de um jeito muito simples. Então, assim, você vê histórias, por exemplo, de Gympass, que hoje virou o El-Hub, que hoje é um baita case de startup que ficou gigante. Cara, quando os 3 fundadores lá tiveram a ideia, eles não foram desenvolver um software de gestão de academia. Sabe o que eles fizeram? Uma landing page. Uma landing page é um sitezinho, tipo, como se fosse um blog. Colocaram lá para acessar e colocaram, você quer treinar em qualquer academia, tal, clica aqui. Quando clicava, aguarde que entraremos em contato. O negócio salvava no Excel, eles ficavam tipo igual uma uns loucos. fake door, né? Exatamente, uma fake door. E eles ficavam igual uns loucos, ligavam pro cara, entendia, qual academia que ele queria. Eles ligavam pra academia e tal. Isso é o MVP. Então, assim, eles usaram zero de tecnologia, e aí eles pegaram isso e fizeram na mão. E aí eles falaram, peraí, deixa eu ligar, eu ligo para 2, 3 academias, e aí eles já começam a ver que não é só a tecnologia que resolve, que, por exemplo, você precisa ter um business model que pare de pé para a academia ganhar dinheiro, você precisa fazer a vontade do usuário, você precisa também ganhar dinheiro, aí você começa a entender ali, e você não gastou R$1 ainda, você não... Sabe, é isso. Aí você fez o MVP. Aí você começa a falar assim, bom, então peraí, toda vez que um usuário entra na plataforma, eu preciso entrar em contato com a academia, eu preciso liberar o plano, preciso fazer o acerto comercial, e aí é assim que funciona. Beleza, ele cria um diagrama, um fluxo disso e fala, agora eu vou vai. Porque eu já fiz 2, 3, 4, 10 desse na mão. Já tem gente batendo na porta que está querendo um negócio. E eu descobri o jeito que funciona. Agora a tecnologia vai me apoiar a sistematizar e escalar isso. Cara, ótima análise. Ótima análise e eu acho que é isso que o empreendedor precisa ter, de visão, né? Porque não é só nos negócios de tecnologia, né? Tem muita gente que às vezes, eu sei fazer muito bem um prato, por exemplo, e vou fazer esse, eu sei que minha família gosta, vou começar a vender esse prato. E às vezes não é isso, às vezes não encaixa ali na região, às vezes, né, cara? Então é realmente essa lógica inversa que eu acho que faz toda a diferença quando você vai desenvolver alguma coisa, vai começar um negócio, né? Para você ver realmente se tem mercado, se o cliente vai pagar, né? Quando você tiver a solução. Cara, muito bom. Tem um outro livro também que é bem bacana, mais ou menos nesse aspecto, que é o Comece pelo Porquê. Que ele também vai mais ou menos nesse lado aí. Tipo, por que você vai fazer isso? Né? Realmente tem demanda? Realmente é isso que precisa, né? Muito show. Então, a gente no nosso tema aqui, que a gente falou, que é o futuro dos negócios em formato SaaS, o que você acha que as empresas hoje, depois que fez todo esse processo, validou, tá no mercado já, tá atuando, talvez já tenha algumas pessoas que já paguem, o que elas precisam fazer na questão do cancelamento, cara? Porque eu vejo muito essa questão do churn, né, que o pessoal fala. Churn. Que a pessoa entra às vezes no sistema, gosta, mas às vezes ainda não é aquilo, às vezes fica 1 mês, 2 meses, às vezes pode cancelar e tal. E é uma métrica muito importante, né, para startup, para esse modelo de empresa. Que você já passou por isso? Como foi sua experiência? Eu acho que tem algumas coisas algumas métricas chaves que são muito importantes, muito importantes no início, mas no final vão ficar com o empreendedor a jornada inteira. Que é justamente você entender ali como é que está a tua saúde de aquisição de cliente, retenção de cliente. Então tem algumas métricas lá como CAC, que é custo de aquisição de cliente, LTV, importante, que é, por exemplo, o tempo que o cliente fica contigo e quanto que ele gera de valor para a empresa. E o churn, que é quando o cliente, no meio dessa jornada, você, na tua teoria ali também, que depois, igual você falou, foi tudo dando certo, você começou a empresa, você está começando a vender, você começa a fazer projeção ali e fala, não, daqui a 6 meses eu faturo tanto, daqui a 1 ano eu faturo tanto, ganho isso, reinvisto e vou crescer e tal.
E aí você tem que realmente fazer uma planilha ali, né? Que foi o BP, que o pessoal chama, que é o Business Plan. Business Plan. Então você vai planilhar aquilo tudo e vai vir bonitinho, colocar, se eu tiver X clientes eu ganho tanto de receita, eu tenho isso de custo, né? E aí, por exemplo, vai ter o custo de aquisição do cliente e vai ter quanto tempo você pretende que ele, por exemplo, principalmente num SaaS, né, num software as a service, quanto tempo que você acha que aquele cara vai ficar assinando o teu serviço? 12 meses, 6 meses e tal. E aí, com isso, você vai fazer toda a tua projeção de negócio. O churn é quando você olha e fala assim, bom, fiz um plano de assinatura, o cara fosse ficar 12 meses e deu 3 meses, aí ele cancelou a assinatura e foi embora. Minha opinião quanto a isso, eu acho que o maior aprendizado que pode ter é assim, e na verdade, nessa fase que você falou, isso é muito importante, na fase que você começou a ter cliente chegando, cara, esse cara é o que você mais precisa escutar, é o teu cliente. Então, o melhor jeito de você resolver esse problema é você estar próximo do cliente. Então, nessa fase, é uma fase que é o seguinte, de novo, igual eu falei do Founder Market Fit lá, tem certas coisas que não dá para terceirizar. Então, no início da empresa, você ter 2, 3 de pessoas que vão conversar com o teu cliente para depois chegar em você, ou você precisa ter um processo, uma metodologia muito boa para isso chegar do jeito que você consiga tomar decisão, ou vai ter ruído no meio do caminho. E aí, para mim, é só a camisa, fazer um pouco de tudo. No final, o founder é o cara que libera o pagamento do funcionário, varre o chão, serve o café para o cliente. É isso, né? No início, empreender não tem todo esse glamour. E aí você precisa estar, durante o processo, por exemplo, de entrada do cliente, estar junto com ele, arrumar um jeito de fazer as perguntas para ele, para entender por que o cara procurou aquele produto. Por que ele quer assinar aquele negócio? Qual o problema que ele quer que seja resolvido para ele? E aí você entender isso. E no momento que ele for embora, você também arrumar um jeito de entender isso. De tentar chamar o cara e falar com a pessoa, fazer uma entrevista. Porque é duro, mas tipo assim, o empreendedor ele tem que parar de achar. Ele tem que parar de... é porque eu acho que foi isso e eu vou fazer diferente. Isso é fogo. Escuta o cliente. Porque, por exemplo, o que pode ser esse cliente que foi embora em 3 meses? Sabe o que pode ser? Pode ser um erro de qualificação de entrada de cliente. Aquele cara já não era teu cliente. Então, resumindo, vamos falar... você falou um pouco de cozinhar, é um hobby também, adoro cozinhar, mas vamos falar que, tipo assim, foi feito ali o cara fez uma plataforma é um case que eu li em algum lugar, fez uma plataforma de receitas. E aí, por exemplo, a minha avó vai lá e vai entrar na plataforma, cara, ela já manja de receita pra caramba, sabe? De repente alguma vizinha, alguém fala, não sei o que lá. Cara, ela vai chegar lá, talvez, será que, outra coisa importante é o conceito de ICP. Cliente ideal, né? O cliente ideal. No final, não dá para você fazer um produto achando que você vai vender para o mundo inteiro. Você precisa focar em aquele cliente que vai brilhar o olho com a tua solução. Aquele que para ele vai fazer diferença. E aí, por exemplo, talvez, um SaaS de receitas foque na geração de pessoas que trabalham muito, não tem tempo e querem fazer uma refeição saudável, natural. Talvez você crie esse CP e fale, esse é o mercado. E talvez esse churn de 3 meses que vai acontecer é o seguinte, esse cara que entrou e assinou não foi essa pessoa. Foi minha avó que já manja de receita pra caramba, mas ela viu numa rede social, e isso também também a importante segmentação de canal de marketing, né? Você vai, vou pegar e publicar em tudo quanto é lugar. Beleza. Aí vem a pessoa que não é teu ICP, vai entrar ali, vai usar 2 meses. Esse negócio não tá resolvendo nada para mim. Meu livrinho de receita aqui... Dá no mesmo. É muito melhor. Tchau, cancela e vou embora. E aí, tipo assim, qual que é a tua hipótese, se você não conversou com o cliente? Você pode viajar ali e falar, nossa, é porque eu não tenho inteligência artificial para atender meu cliente. Deixa eu criar um módulo de um chatbot inteligente, porque agora... Você perguntou para o cliente? Porque talvez para esse cliente que você perguntou, ele simplesmente fale assim, não. Aí você fala assim, mas peraí, esse cara lá talvez não tenha sido qualificado. Minha propaganda aqui de segmentação de marketing está indicando para pessoa que realmente não é o meu ICP. Então, qual que é o meu ICP? É a pessoa de 30, 40 anos que está sem tempo, que é uma alimentação natural, e meu site de receita, é receita para isso. Não é receita da avó da feijoada mais gostosa, do pão de queijo mais gostoso, entendeu? Então, acho que você ter a clareza disso e você ter
uma forma de criar métrica para ter essa informação na entrada do cliente. E também quando o cliente sair e ter informação, você vai bater ali o que está acontecendo no meio do caminho, entendeu? Se no meio do caminho você não está gerando valor, mas porque realmente falta alguma coisa no teu serviço, no teu produto, ou se na verdade esse cliente aqui, cara, ele entrou querendo entender ali, mas se você for ver ele mesmo, fizer um raio, cara, não era o cliente que eu queria endereçar a dor. Ele não vai ter essa dor. E tá tudo bem. Sim. Pô, faz muito sentido. E muito nessa linha que você falou, e eu acho que parece até ser um paradoxo, mas é a questão de você realmente escolher o seu cliente ideal. Porque às vezes a pessoa fala assim, pô, eu vou atender no nicho de restaurante. Ou vou atender no nicho X. Dentro daquele segmento, cara, tem milhares, né? Milhares, cara. Tipo assim, tem um restaurante japonês, tem comida chinesa, dentro deles ainda tem um que faz delivery, tem um que não faz, tem isso, tem aquilo. E aí, às vezes, você fala, pô, vou nichar meu negócio, né? Agora olhando um pouco mais abrangente assim, mas vou nichar meu negócio para essa fatia de mercado, mas é uma fatia de, sei lá, 2% do mercado todo. E, pô, acho que eu não vou vender tanto. Mas às vezes você acaba vendendo mais porque você escolheu um público certinho do que se você tivesse falado, não, vou atender o público todo, porque aí eu vou vender para todo mundo e no final das contas às vezes você não vende para ninguém. Tipo aquela coisa, tipo, quem quer falar com todo mundo, fala com ninguém, sabe? Não, Gregório, esse é um ponto super importante que eu acho que todo empreendedor tem que pensar no início. Porque assim, no final, dependendo do mercado, vai ter um incumbente. O que é um incumbente? Uma grande empresa que já está aí no mercado faz tempo. Você quer fazer alguma coisa nova, você quer fazer alguma coisa diferente. Se você não tiver clareza que você vai encantar e brilhar o olho de alguns caras que vão te defender muito, de alguns clientes que vão falar, cara, essa solução é muito boa, e você sendo pequeno, não tendo 30 anos de empresa com milhões, bilhões de reais, é muito difícil que você faça isso para todo mundo. Qual que é a chance de você conseguir fazer isso para todo mundo? Então, por exemplo, quando você chega, igual a gente olha muito para isso. Então, a gente fez nosso estudinho de ICP e tudo, e eu tento focar em empresas que querem medir, reportar e reduzir as emissões de gases de efeito de estufa, mas que estão no mercado de construção civil. Porque aí, essa questão de medir e tudo, emissões, já é bem complexo e depende do tipo de cada empresa. Se eu falar, não, mas vou atender todo mundo, vou fazer uma média boa aqui. Pô, legal, vou ser um software ok para todo mundo. Só que tem concorrente meu que já tem 10 anos de mercado. Aí eu olho assim, aí eu gosto muito de me pôr no lugar do cliente. Eu sou o cliente, eu chego e falo, pô, tem empresa A, 10 anos de mercado, um monte de gente já usou os caras, já fez e tal. E tem empresa B. Pô, o que eles me oferecem? Igualzinho proposta de valor de um e de outro. Eles têm 10 anos, cobram o mesmo preço, isso aqui cobra mais barato e tem 1 ano. Às vezes isso é até ruim, porque para a grande empresa olha e fala, pô, cobra mais barato, não tem qualidade. E esse aqui tem nome, tem 10 anos. Vou nesse cara. Tem agora, suporte. Tem suporte. E às vezes nem tem. Às vezes tem 10 anos, atende muita gente. Pô, me liga daqui a 48 horas, abre um ticket lá no sistema. Quem já sofreu um ticket no sistema? E aí, olha agora talvez outro cenário. Bom, ok, 10 anos e tal, não sei o que, faz um feijão com arroz. Bom, aqui tem 1 ano. Só que para construção civil, cara, eu faço o inventário, eu gerencio o seu recurso, eu reduzo o seu custo operacional, eu ajudo com certificações de sustentabilidade e talvez eu gere um relatório para você conseguir financiamento imobiliário mais barato. Oh, peraí. Aí bateu na dor do Aí o cara o cara da indústria vai olhar para mim e falar, não, beleza, metade do que esse cara faz para mim não muda nada. O cara da construção civil vai olhar e falar, opa, peraí, essa daqui faz só mede, só faz um relatório para mim. Agora isso aqui me entrega tudo isso? Peraí, deixa eu testar com o cara. E aí você começa a fazer brilhar muito o olho de algumas pessoas. E talvez isso não quer dizer que você vai ficar a vida inteira aqui. Só, cara, empreendedor no início não pode ter a ilusão do seguinte, não, o primeiro mês eu vou ter 100 clientes, o segundo 500, o terceiro eu vou ter 1000, daqui a pouco eu bati o Netflix. Não.
você tem que mostrar atração, você tem que ir crescendo. Você tem que ir crescendo. E talvez a hora que você conquiste todo o mercado de um setor, tipo construção civil, você migre para outro. Só que ali virou sabe assim, tua base, tua pira. Ali você não quebra mais, não cai, você tá estável. Já virou tá o core, ótimo, né? Já virou o core. Agora eu vou diversificar. Mas, putz, se você não faz isso, cara, não é impossível, não, tô falando. Mas é duro, sabe? No mundo de hoje em dia, é duro. Porque, assim, eu lembro que um dia eu fiz até um bate-papo com o meu próprio time, né? Cheguei internamente e falei, cara, uma reunião, assim, numa daily. Falei, cara, olha lá, cada um aí. Me fala algum software, algum serviço que vocês usam e que, tipo assim, você fala assim, cara, que negócio bom, cara. Eu uso esse negócio porque... E, cara, cada um foi dando eu uso tal coisa. E no final, tipo assim, eu falei, peraí, que junta tudo isso é que todo mundo falou assim, é simples e, cara, resolve muito aquele meu problema. Porque todos que ele falavam, mas não tem outro. Puta, mas eu já testei o outro. Não é tão bom para isso. Para outras coisas ele é bom, mas, cara, eu quero isso. Isso aqui resolve muito bem o meu problema. Isso aqui também resolve. Então, assim, eu acho que cada vez mais a economia vem crescendo e essa questão do, tipo assim, do cliente ser mais exigente, do mercado inteiro ser mais exigente. Sim. A gente tem regulamentações novas sendo criadas, a gente tem um monte de outras coisas e tal, que assim... O cliente tem muita voz hoje em dia, né? O cliente tem muita voz. Então, assim, fazer uma coisa, uma média assim, que atende um pouquinho de todo mundo, eu hoje apostaria muito mais em fazer alguma coisa que uma parcela vai se apaixonar por aquilo do que uma... E talvez isso volte naquilo que a gente falou, reduz a churn, por exemplo. Porque, cara, você faz um negócio e o cara olha e fala, nossa, mas tem tudo isso de benefício, eu não vou largar esse negócio nunca. Diferente do seguinte, não, ok, tipo assim, qual que é a tua diferenciação? É preço? Cara, a hora que o do lado vender mais barato, você acabou de perder o cliente. Agora, quando você nicha, conhece muito daquele mercado, entende muito a jornada do teu cliente dentro do problema dele e resolve aquilo pontualmente, eu acho, tipo assim... a chance de acerto é muito maior, basta que você encontre um mercado grande bastante, de novo, que não seja um mercado de 1.000 pessoas, seja um mercado de 10 milhões de pessoas. Sim. E tem mercados desses, nicho daquilo, entendeu? Então, acho que o segredo está aí, eu acho que é muito boa essa sua visão de nicho. Nessa linha, né? Porque eu já testei já e vi que realmente você tentar atender todo mundo assim é realmente uma coisa que parece que é legal, mas no final das contas, cara, vai puxar seu tapete. Exatamente. Né? E bom, agora que a gente já falou um pouco sobre métricas importantes, como funciona o SaaS, o futuro e tal, me fala um pouco sobre o seu. Como que você falou hoje que você capta, né? Faz essa captação, pega esses dados, coleta, mas como que funciona no geral, assim? O que traz de valor para o cliente? Quais foram as suas experiências? Quais foram as suas dificuldades também quando você entrou no mercado? Enfim, dá um 10 panorama pra gente. Eu acho que assim, tudo que eu falei ali, eu falei muito baseado nas porradas que eu tomei, vamos falar assim. Tanto de achar um problema, tanto de validar ele, tanto de fazer um MVP. Então, assim, eu acho que eu passei por tudo isso e não só passei, quanto continuo passando. Porque, assim, uma coisa que a gente sempre fala é que validação é eterna. Porque, no final, tipo assim, você tem que estar ali atento a cada sinal que o teu cliente dá para falar, nossa, tem um novo produto aqui que eu posso aumentar a receita. Tem uma nova funcionalidade que vai brilhar o olho do cara. Então você não pode deixar de ficar medindo isso o tempo inteiro, validando, talvez pegar uma sugestão de um cliente, testar, validar aquilo para todos os outros. Tipo, e de novo, não precisa gastar dinheiro. Às vezes é um PowerPoint, às vezes é chegar para os clientes que você já tem e falar, vamos marcar reunião aqui de feedback, aí você faz as perguntas assim, mas isso aqui melhorou, isso aqui. Aí de repente fala, pô, isso aqui não tá tão bom. Aí você chega e fala, mas... Aí você apresenta um PowerPoint, um PPT, mas se você tivesse um negócio, você clica aqui e resolve isso. O cara, um já se interessou. Vai fazer isso com outro. Opa, tem um jeito aqui. Então, assim, a gente nunca para de validar. Então, isso é uma coisa que a gente tomou muita porrada, continua tomando, e precisa continuar validando funcionalidade, modelo de negócio, enfim, suporte técnico, tudo você tem que continuar validando. Então, assim, acho que dentro da Zenit, a gente passou por toda essa jornada
E eu acho que o que foi mais importante realmente foi, acho que aquela frase de Charles Darwin, quem sobrevive não é o mais inteligente ou mais forte, mas o que se adapta mais rápido. Boa. Então acho que foi estar olhando para essas coisas, medindo rápido tudo. Então assim, você precisa, de novo, tem gente que vai muito na intuição, mas eu gosto muito de ter dados. Você precisa arrumar um jeito de ir pegando tudo isso, feedback, pontuação, sugestões, erros, reclamações, pegar tudo isso, reunir e reagir. E se reinventar sempre. Então acho que isso é o principal. E aí no final, fazendo toda essa jornada, o que a gente fez foi o seguinte: entrevistar várias pessoas do mercado que tinham um problema. Então a gente descobriu o seguinte: bom, peraí, vamos para esse lado de medição de emissões de gás de efeito estufa, mas mesmo ali dentro tem N problemas para resolver. Dentro desse N problema tem N atores ali, clientes que você pode abordar. Então foi entender ali, falar com uma boa parcela, e a gente entendeu o seguinte: cara, assim, existem outras plataformas que fazem a medição de gases de efeito estufa, que é um cálculo padronizado, mas assim, para você subir esse dado na plataforma, né, inserir ele, calcular nas plataformas convencionais, você tem um grande problema antes, que é o seguinte: quais são esses dados? E aí, no final, isso para uma empresa são dados que estão fragmentados, não estruturados. Então, para você fazer um inventário de emissões de gás de efeito estufa de uma empresa hoje, você precisa praticamente de todos os dados da operação dela. Caramba! O que são todos os dados? Vamos dar um exemplo de uma indústria. Eu preciso dos dados, por exemplo, das contas de energia que ela paga mensalmente, do combustível da frota de veículos deles, do trajeto que os funcionários deles fazem de casa a trabalho, de cada nota fiscal de insumo que eles compram para poder desenvolver, para poder criar o produto deles. Cara, imagina você chegar para uma empresa que já tem N outras coisas para fazer, né? E chegar para isso que não é o core business dela e falar: olha, reúne tudo isso, pega cada nota fiscal e digita aqui, ó, no sistema. Nossa. Quantidade, descrição. E aí, descrição, aí você precisa, pô, mas a descrição tá ali, por exemplo, gasolina comum. Aí você precisa ir lá descobrir, tipo assim, qual que é o fator de emissão, né? Para você calcular as emissões de gás de efeito estufa. A metodologia, basicamente, existe algum fator de emissão que algum órgão, um laboratório levantou, por exemplo, 1 litro de gasolina, quando você queima ela, emite quanto de gases de efeito estufa? E aí existem alguns gases ali, os gases com potencial de aquecimento global. Então vai ter, por exemplo, CH4, que é o enxofre, NO2, vai ter gás carbônico, enfim, vai ter tudo, dióxido de carbono. Então, por exemplo, quando você pega 1 litro de gasolina, já tem mapeado quanto que gera. Só que você precisa descobrir todo 1 litro de gasolina que a empresa inteira comprou. E o melhor, se a empresa quer seguir nessa jornada de uma forma correta, uma vez que ela medir, ela vai querer reduzir. Então ela precisa entender para qual veículo que foi, ou qual departamento que comprou, ou para qual unidade de negócio. Imagina, eles pegarem tudo isso e ficar olhando e digitando. Cara, precisa ter um time de pessoas para isso. E a gente olhou e falou: bom, peraí, o problema não está aqui em como calcular. Você insere aqui, você faz o cálculo, você segue a norma, você vai calcular. Mas, cara, quando a gente começou a mapear, a gente descobriu o seguinte: pô, depois que o cliente coloca o dado da plataforma, em uma semana está calculado. Só que, qual que é o maior trabalho? Ficar mandando e-mail para o cliente falando assim: manda de novo. Insere lá. Por que esse cara não insere? Aí o cara chega e fala: cara, espera, estou reunindo a documentação. Pô, e às vezes não é do departamento do cara, porque é o departamento de sustentabilidade que faz esse cálculo. Mas o combustível está no departamento de logística. As notas fiscais estão no departamento financeiro. Cara, como é que faz isso? E aí foi a ideia, de novo, fui eu que inventei isso, não saiu da minha cabeça. É problema, mapeando, sabe assim, a investigação, ficar do lado do cara vendo ele fazendo. E aí eu ia falar: não, mas peraí, então se eu demoro 3 meses aqui na coleta de dados e 1 mês no cálculo, meu maior problema está aqui, é uma em hora, só fazer um cálculo, você vai ver, então, o custo maior está aqui. Se eu pegar e automatizar essa coleta de dados, tipo assim, aí você começa a, mas de novo, hipótese, achismo, você tem que ir validando a tua ideia. Então, mas vamos lá, aí agora vamos olhar para esse recorte aqui, qual que é o maior problema?
Pô, o cara até tem as notas fiscais, o cara tem tudo. Mas até ele digitar numa planilha para usar lá é o problema. Opa, então peraí. Me manda essa nota fiscal do jeito que tá. Ah, mas tá escaneado. Ah, mas é um PDF. Ah, mas é uma foto. Me manda e o meu sistema vai ler isso. Vai extrair o dado automaticamente, categorizar ele, vai calcular. E foi aí que a gente começou a criar a nossa solução. Usando machine learning, inteligência artificial, OCR, para poder pegar dados não estruturados e estruturar eles e gerar esse túnel de entrada de dados para nossa plataforma. Caramba. Então você produziu, fez o seu produto, chegou no mercado, viu a grande dificuldade, outra grande dificuldade que vinha junto, e aí conseguiu resolver o outro problema também. Exatamente. E é assim, como você disse, né? Você precisa ficar se reinventando, né? Trazendo outros, porque às vezes o core business do seu negócio não é realmente aquilo. Às vezes, né? Pode ser, mas às vezes o cliente quer outra coisa, né? Precisa de uma outra coisa às vezes, né? Exatamente. Caramba. Isso é muito, muito legal. Bom, e aí a gente já viu que tem realmente essa questão do empreendedor ir pro mercado, testar, olhar, ver o cliente, ficar se reinventando, e tem essa dificuldade de no final das contas, pode ser que tudo aquilo que ele fez ainda vai precisar de o dobro de trabalho às vezes, né? E assim, uma outra coisa, na parte de... A gente viu que quando a gente olha especificamente para um mercado, a gente acaba achando às vezes um oceano azul, né? Porque a gente tem aquele oceano vermelho que tá todo mundo brigando, a gente achou o oceano azul ali, e aí a gente vai naquele oceano azul, a gente às vezes acha o que a gente precisava, né? A mina de ouro, vamos colocar assim, mas é claro, como trabalho, né? Que vem antes disso. Como que foi para você, depois que você colocou o seu negócio no mercado, achou fez toda essa trajetória que a gente conversou, e uma outra dificuldade que acho que todo mundo tem essa dificuldade, por isso que eu vou fazer essa pergunta, porque é uma coisa que todo mundo tem, não só quem trabalha com SaaS, enfim, a parte de precificação, que depois ainda... Quando a gente tem um produto físico, comprei um negócio por R$5, tenho isso, aquilo... Até dessa forma, às vezes a pessoa tem dificuldade de metrificar, de colocar margem, mas quando é um produto digital, quando é um produto, quando é um software, como que faz para fazer a metrificação correta? E você conseguir depois colocar o negócio de pé e falar, beleza, agora ele está se sustentando. Estou conseguindo pagar a gente aqui e tal, estou conseguindo reinvestir. Cara, isso é outra coisa também bem complicada. Assim, no final... Talvez o mais importante, acho que o negócio no início é duro, mas é falar assim, cara, você dificilmente vai acertar no preço, mas no final você quer construir base de cliente, principalmente quando você fala de SaaS, né? Você quer escalar. Então talvez seja você errar um pouco para menos, para não ter o fator do tipo assim, não fechei com aquele cliente por causa de preço. Então assim, a nossa estratégia no início foi muito essa. Então fazer um benchmark de mercado, falar, bom, outras soluções custam isso, eu entrego mais valor, se eu custar o mesmo, teoricamente já está muito bom, tem mais funcionalidade, mas se eu custar um pouco a menos, então, a chance de eu... E depois você vai corrigindo essa trajetória no meio do campo. Teve muita empresa que no início foi assim, né? Põe gente para dentro, depois a gente vai vendo. Cria modelo gratuito, então você pode pegar até freemium, né? Por exemplo, você pega o ChatGPT. Cara, começou, não cobrava nada. É verdade. Não cobrava nada, abriu para todo mundo. Aí daqui a pouco veio falar, agora tem o Premium, $20. Aí, beleza. Então, assim, eles foram mapeando. Eu falo, beleza, o Premium tá indo. Mas aí tem o pessoal que tem empresa e tal. Então vou criar aqui o Team, que aí mais de uma pessoa da empresa compartilha o mesmo chat e tal. Agora isso aqui é $100. Aí tem o, sei lá qual que é o outro lá, que é $1.000. Sim. Eles foram corrigindo a trajetória. Mas, tipo assim, que é um exemplo de outro que errou, que na minha opinião errou, porque o hype baixou. Você lembra que assim, no mundo de IA, um mês é um ano. Fala um mó tempão, né? Mó tempão aí, um que saiu que se chama Manus. Sim, sim. Como é que tá ele hoje? Você vê falar muito? Muito pouco.
Então, o Manos começou, beleza, manda o convite, aí você Nossa, consegue usar. E isso era outro problema, né, cara? Isso era outro problema. Tinha um limite e tal, mas beleza, quando eles foram para tipo assim, ok, tá aqui o produto, você pode contratar? $1.000. $1.000. Jogou lá pra cima. O que aconteceu? Não teve adesão de mercado. Tipo, pô, a galera usa ali, outra e tal, mas cara, não virou boom. Então, tipo assim, tem essas estratégias que você faz. Mas o jeito correto, o que é? Você precisa olhar por duas frentes. Uma, você precisa fazer, de novo, teu BP, tua planilha, teu modelo de negócio, e olhar para dentro de casa. Então, você vai pegar ali e vai olhar sobre teus custos, imposto, tudo isso. Aí você precisa estudar um pouco sobre isso e falar, bom, eu tenho 4 desenvolvedores, eu contrato o cloud do Google, eu tenho isso da AWS, eu tenho aquilo. O que eu gasto para rodar um mês? Pronto. Você descobriu ali teu custo. O que você pode fazer? Isso para um SaaS, né? Para a indústria, tem outras formas. Por exemplo, para um SaaS eu faria assim. Coloca todos os teus custos mensais, de plataforma, tudo. E aí, cara, você senta com o teu time e aí você faz o exercício seguinte. Pô, hoje a gente está atendendo quantas pessoas? E aí isso é legal, que é mapeamento de processo, é descobrir gargalo. E aí você fala, pô, hoje eu estou atendendo 10 clientes. Beleza. Aí você chega para cada um que faz. Fulano, tua rotina é desenvolver isso. Como é que tá a demanda? Tá assim. Cara, se eu tiver 20 clientes, o que muda para você? Aí de repente o cara vai falar, cara, nada, porque eu desenvolvo a funcionalidade do produto que vocês demandam. Né? Então beleza. É indiferente. Entendi. Você faz uma simulação de escala, praticamente. Aí você vem, aí chega um e fala o seguinte, putz, eu trabalho no front-end, cara. Pô, front-end, toda vez que chega um cliente novo, tem um botãozinho, tem uma coisinha para melhorar, pô, eu vejo que explode. Falo, e como é que tá a tua carga? Cara, assim, tô enrolado já. Eu falo, então peraí, talvez a cada 10 clientes, eu tenha que colocar um de cara front-end, até eu chegar num produto congelado. Pode ser. Depois disso, meu suporte técnico. Pô, meu suporte atende quantas empresas? 15. Você está no limite, o cara fala, não, acho que eu tenho X de tempo, você faz uma continha ali de padrão. Então daria para esse cara atender 20. Então, peraí, toda vez que eu tiver que atender, então, 20 empresas, eu preciso de um cara desse. Aí você começa a modelar e faz uma projeção para o futuro. Falar, não, então assim, você precisa identificar os gargalos da tua empresa. E os gargalos têm a ver com você contratar mais capacidade. Seja de pessoas, seja de serviço. Mesma coisa, eu tenho um plano do Google Cloud que eu uso servidor, uso uma instância de tal tamanho. Pô, se eu tiver 200 acessos simultâneos, vou ter que ir para o plano 2. Quanto que é o plano 2? Puta, de $500 vai para $5.000. Então, aí você começa a precificar isso. Aí você fala, cara, qual que é a minha ideia de chegar com tantos clientes no final do ano? E aí você vai entender como é que você mata o teu custo. Só que aí o que você vai fazer? Você vai pôr isso, vai pôr uma margem, vai falar, acho que eu cobro tanto, eu enfio X no bolso. Isso é uma frente que você vai fazer. Mas sabe qual que é a outra frente? Olhar o quanto o mercado está apto a pagar. Que talvez seja olhar a concorrência. Putz, que é importante pra caramba. Porque às vezes você faz tudo isso e fala assim, se eu cobrar R$200, eu financio isso que eu quero de crescimento, parar de pé e tal, R$200. Aí você olha teu concorrente, ele cobra 100. E isso é bom, Gregório, esse exercício, sabe por quê? Porque você olha e fala, ferrou, eu preciso reinventar meu modelo de negócio. Talvez, cara, eu preciso ter menos desenvolvedor, mais não sei o quê, mudar aqui, contratar, terceirizar. Porque como é que meus concorrentes estão fazendo por 100 eu vou fazer por 200? Então, assim, essa outra frente é importante. Da mesma forma que você pode cobrar 200, quando você olhar o mercado está cobrando 1.000, você fala, vou aumentar a minha margem. Vou cobrar um preço mais... Então, assim, acho que o SaaS para precificar, acho que muito... E é um exercício que você precisa ter como empreendedor para conhecer teu negócio. É fazer isso, é ter um business plan, entender o uso de cada recurso e o limite que ele vira um gargalo para o teu crescimento. E aí você entender quanto você precisa colocar mais dinheiro para atingir tua meta de clientes ali. Então aí você vai saber precificar. E aí outro é entender o mercado, o valor que você gera para o cliente, quanto você encanta ele, quanto ele está disposto a pagar e os teus concorrentes. Então é olhar para dentro e olhar para fora. Afinal é isso. Ótimo. E, eu acho que no final das contas... E isso aí acaba, eu acho que a proposta de valor e quanto a pessoa paga, no final das contas, é o que mantém a empresa em pé. Isso aí. Que é o ROI.
né? Que é o retorno sobre investimento. Pô, tô investindo 5, mas caramba, tá me voltando... Às vezes não é nem voltando dinheiro, mas tá voltando, enfim, o que seja, né, para a empresa, né? Por exemplo, na sua, né? Pô, o que volta para mim? Pô, vou conseguir vender mais barato, depois vou conseguir, enfim, né? Sim. O ROI, eu acho que depois, no final das contas, é ele que importa e aí é isso que o mercado realmente vai comprar o seu negócio, né? Exatamente. Tem que ter ROI para você e tem que ter ROI para o cliente. Isso é muito importante. Testes claros de mostrar o quanto o cliente está ganhando com aquilo que você vende. E se isso não estiver claro, eu acho que a chance de você não conseguir vender ou ter o churn que a gente falou e tal vai ser grande. Pô, muito legal. Ramon, a gente já tá uns 5 minutos? Tá acabando já? 3 minutos. Então a gente já tá acabando. Cara, papo muito da hora. Eu acho que cada vez mais vai crescer essa frente de negócio, né? Principalmente no Brasil, que tem tanta necessidade, tem muita gente, cara, muita gente que precisa mudar, né? Hoje trabalha como CLT, quer empreender, quer virar empresário e a tecnologia hoje trouxe um meio que a gente não tinha antes. Eu acho que o Brasil vai ter muita potência nisso, eu acho que vai crescer muito e eu acho que esse modelo de negócio vai ser uma coisa que vai explodir nos próximos anos. E, cara, foi muito da hora bater esse papo com você. Você quer fazer seu jabá aí? Quer falar sobre a empresa? Deixar seus contatos, LinkedIn? Não, legal. Obrigado pelo convite também. Eu que agradeço. Eu sou suspeito porque eu adoro bater papo de empreendedorismo, de tudo isso. E, sim, falar um pouco da Zenit, né? Acho que é um produto voltado para empresas, mas empresas que estiverem assistindo a gente, quiserem medir sua emissão, né? Gerenciar isso, reduzir tudo, a gente é uma plataforma que auxilia ali em toda a jornada, principalmente olhando para a coleta de dados, para automatizar isso, para tirar esforço de horas das pessoas fazendo trabalho manual. Acho que isso não tem que ter mais. Uhum. As pessoas, os profissionais, eles têm que se dedicar à parte estratégica do negócio e não a fazer trabalho manual. Esse é o problema que a gente quer resolver. E quem quiser conhecer um pouco mais, procura no LinkedIn, no Instagram, Zenit com Z mudo, então é ZN .ai de inteligência artificial. Esse já é o URL já, para acessar. Essa é o URL, mas nas redes sociais também é tudo assim. Então fechou. Então, pessoal, muito obrigado, Ramon. Valeu, cara, você ter vindo. E deixa nos comentários aí se vocês querem mais papos desse aí de IA, de softwares as service, que agora a gente aprendeu agora como que é. E é isso, até o próximo episódio, pessoal. Valeu.